Bonnie Lohman, de 7 anos, teve uma educação diferente. Ela se mudou muitas vezes quando criança, passando a maior parte do tempo no Havaí e na pequena ilha de Saipan, onde morava principalmente em casa e raramente passava algum tempo ao ar livre. Finalmente, em algum momento do início dos anos 80, sua família, composta apenas por ela, sua mãe e seu padrasto, se estabeleceram no Colorado, onde ela lentamente ganhou um pouco mais de liberdade. Era uma vida muito simples, porém boa. Até um dia em que a pequena Bonnie acompanhou o padrasto na ida semanal ao supermercado, sem saber que estava prestes a fazer a maior descoberta de sua vida. Enquanto vagava inocentemente pelo corredor de laticínios, Bonnie notou algo muito estranho. Algo chamou sua atenção em uma caixa de leite. Era a foto de uma garota muito familiar. Quando ela chegou mais perto, se assustou muito, pois se tratava dela mesma. Como ela não tinha sido formalmente educada na escola, ela não pôde ler que acima de sua foto estava escrito "Criança Desaparecida", se sentindo empolgada por parecer famosa, como qualquer outra garotinha faria. Bonnie perguntou ao padrasto se ela poderia comprar aquela caixa de leite. Em um momento bastante decisivo, ele comprou e cortou a foto para Bonnie, sob uma condição, que ela nunca contaria aquilo para mais ninguém. Se tem uma coisa que as crianças não fazem muito bem, é manter segredos. Embora tenha se esforçado ao máximo para manter sua palavra, Bonnie não teve muito cuidado com sua foto recortada e sempre estava para lá e para cá com ela. Um dia, ela deixou a foto em uma sacola de brinquedos na casa dos vizinhos onde estava brincando. E esse pequeno erro iria virar a sua vida de cabeça para baixo. Veja bem, Bonnie Lohman não era a única criança a ter o rosto estampado em uma caixa de leite nos anos 80. De fato, cerca de 3 a 5 bilhões de caixas de papelão impressas com informações sobre os Milk Cartoon Kids, crianças desaparecidas como Bonnie, circularam no país durante esse breve, ainda que influente, período da história dos Estados Unidos. Ao longo de 1970 e o início dos anos 80, não existia distinção legal entre uma criança desaparecida e um adulto desaparecido, o que significava que as autoridades raramente agiam rápido o suficiente durante a janela crucial de tempo após uma suspeita de sequestro. Em muitos casos, os pais que não podiam fornecer evidências concretas de um sequestro, como um pedido de resgate, eram obrigados a esperar 72 horas antes que qualquer ação fosse tomada para localizar a criança. Pior ainda eram os casos em que uma criança era levada por um membro da família, porque as forças policiais tendiam a classificar situações como assuntos domésticos, insignificantes, e se recusavam a intervir de maneira objetiva. Isso é especialmente preocupante quando você considera que a maioria dos sequestros dos Estados Unidos é na verdade realizado por um parente. Um estudo realizado em 2002 debruçou-se sobre dados de 256 mil abduções de menores e descobriu que 78% delas foram classificadas como familiares e apenas 22% tinham sido realizados por não familiares. A flagrante falta de legislação adequada em torno de sequestros sem custódia deixou muitos pais perdidos. Em algum momento, as pessoas que compartilhavam experiências parecidas se uniram para fazer alguma coisa pelo problema das crianças desaparecidas no país. Pais frustrados criaram grupos de defesa para conscientizar sobre como era fácil para que os parentes desonestos sumam com as crianças de uma hora para outra, e como podem transportá-las pelas fronteiras estaduais antes que a polícia comece a investigar mais seriamente o caso. Então, um novo termo foi inventado para tratar esses casos de forma mais direcionada e atenciosa: roubo de crianças. Embora tenha ganho alguma força no início dos anos 80, a campanha apoiada pelo Conselho Nacional de Segurança Infantil ainda precisava divulgar informações sobre crianças desaparecidas de alguma forma, com rapidez e eficiência. Acredite ou não, nessa época, ainda faltavam quase uma década para que a internet surgisse, então foi escolhida uma ferramenta de marketing inédita e excepcional: o leite. A ideia é que a maioria das famílias americanas compram leite semanalmente, e suas curtas datas de vencimento significam que as informações sobre novos casos poderiam ser atualizadas constantemente. A primeira caixa de leite com uma criança desaparecida saiu da Anderson Erickson Diary, em Des Moines, Iowa, em dezembro de 1984. Em março do ano seguinte, 700 das 1.800 empresas de laticínios de todo o país tinham adotado a prática. Por fim, parecia que havia surgido um fio de esperança para os pais desesperados por seus filhos ausentes tão amados. Entre as primeiras crianças que tiveram seus rostos impressos, presentes nas mesas de café da manhã em todo o país, estavam Ethan Patz e Johnny Gosch. Em 1979, Ethan Patz, de 6 anos de idade, deixou o apartamento de sua família em Soho, Nova York, para fazer a familiar caminhada de 2 quarteirões para pegar o ônibus da escola. Só que dessa vez, ele nunca chegou a entrar no ônibus. Ele então foi à escola naquele dia e nunca voltou para casa. Uma equipe de busca de 100 policiais e cães
folhetos distribuídos por amigos e familiares e até cartazes da Times Square mostrando o rosto de Ethan não conseguiram encontrar nenhuma pista. Em 1983, Ronald Reagan declarou o dia do sequestro de Ethan, 25 de maio, como o Dia Nacional da Criança Desaparecida. E 5 anos após o seu desaparecimento, em 1984, ele se tornou o primeiro Milk Carton Kid. Johnny Gosch, o outro garoto que foi um dos primeiros a aparecer no leite, sofreu um destino igualmente preocupante. Em uma manhã de 1982, o garoto de 12 anos saiu para entregar jornais na cidade onde vivia, em Iowa, como de costume. Tudo parecia bem até que seus pais receberam um telefonema preocupante. Os clientes de Johnny não tinham recebido os jornais naquele dia. Seu pai olhou em volta pela área local e encontrou o carrinho vermelho de seu filho repleto de jornais não entregues e apenas alguns quarteirões de distância, mas nenhum sinal de Johnny. As autoridades levaram 45 minutos para responder à ligação feita por sua mãe, logo após o carrinho ter sido encontrado, e a polícia se recusou a declarar Johnny como uma pessoa desaparecida até 3 dias depois do desaparecimento. Se sentindo indignada pela ineficiência da polícia, sua mãe criou a Fundação Johnny Gosch para aumentar a conscientização sobre outras crianças desaparecidas. Graças à sua campanha, uma nova lei conhecida como Johnny Gosch Bill foi aprovada em Iowa em 1984, que permitiria à polícia começar a investigar relatórios de crianças desaparecidas imediatamente. E logo depois, outros 8 estados seguiram o mesmo exemplo. Apesar de terem sido os Milk Carton Kids originais, nem Ethan Paz e nem Johnny Gosch foram encontrados. Depois de declarado oficialmente morto em 2001, o caso de Ethan Paz foi encerrado em apenas 2017. Quando um homem chamado Pedro Hernandes foi condenado por sequestrar e matar Ethan, 38 anos após o seu desaparecimento inicial. No entanto, o caso de Johnny teve algumas reviravoltas estranhas, como sua mãe alegando que seu filho apareceu na porta de casa em 1997, mas em última análise, o garoto nunca foi encontrado, e nenhuma prisão foi feita em conexão com seu desaparecimento. Infelizmente, esse foi o caso da maioria das crianças desaparecidas retratadas em caixas de leite. Embora nenhum número verificável tenha sido registrado para acompanhar o andamento da campanha, acredita-se que, dentre as 200 crianças que apareceram nas caixas, apenas 2 foram encontradas com segurança. Uma dessas raras histórias de sucesso foi uma menina de muita sorte do Colorado, Bonnie Lochman. Quando a vizinha de Bonnie se deparou com uma fotografia que havia sido deixada para trás em sua bolsa de brinquedos, ela sabia o que precisava ser feito. Depois de entrar em contato com as autoridades, a polícia apareceu na casa de Bonnie, no Colorado, e prendeu o padrasto por sequestro. Em um instante, a vida de Bonnie se revelou como sendo uma grande mentira, algo que ela não conseguia compreender assim tão nova. Quando Bonnie tinha apenas 3 anos de idade, ela foi retirada ilegalmente do seu pai biológico como resultado de uma disputa de custódia. Sua mãe e seu padrasto levaram Bonnie para fora de seu estado natal, para o Havaí, onde ela cresceu sem conhecer nada além desse novo estilo de vida isolado da ilha, até aquele fatídico dia do supermercado. Por ser oficialmente classificado como um sequestro sem custódia na época, a polícia considerou o sequestro de Bonnie como sendo uma disputa doméstica, e pouco esforço foi feito para localizá-la. Desesperado por ideias, seu pai se deparou com a campanha das caixas de leite e decidiu que valia a pena tentar. Embora o caso dela fosse um pouco diferente da maioria, como Ethan e Johnny, o pai de Bonnie conseguiu que sua fotografia estampasse as caixas. E aconteceu que o destino estava do lado dele, porque a pessoa que reconheceu a imagem foi a própria Bonnie. Ela só ainda não sabia por que aquilo era tão importante. Graças à caixa de leite, ela foi devolvida com segurança ao seu legítimo pai e continuou a viver sua vida como nunca deveria ter deixado de ser. Em 1990, um romance de Caroline Cooney, chamado A Cara na Caixa de Leite, parece ter sido inspirado na história de Bonnie, sendo adaptado para o filme em 95. Apesar de ter sido responsável por reunir Bonnie com seu verdadeiro pai, a campanha das caixas de leite foi bastante criticada. Infelizmente, a maioria dos casos que saíram impressos em massa permaneceu sem solução, ou não teve finais felizes. E os pais se acostumaram tanto a ver esses rostos durante as compras e o café da manhã que pararam de prestar atenção neles. As crianças eram as que mais se concentravam nos rostos enquanto comiam alguma coisa pela manhã. Mas muitos pediatras famosos como Benjamin Spock se preocupavam com o fato de que isso poderia ter um efeito negativo. A principal preocupação era que as crianças americanas pudessem internalizar seus medos irracionais de serem sequestradas por um estranho, apesar das estatísticas mostrarem que era muito mais provável que fossem levadas por um membro da família, o que resultava em algo difícil de se assumir moralmente falando. Embora tivesse boas intenções, a campanha tinha criado uma justaposição estranha, onde histórias aleatórias de sequestros agora apareciam em meio à família tradicional americana, lugar que deveria ser seguro até então. O que é pior,
A campanha também foi criticada por ser tendenciosa em termos raciais. Um estudo constatou que crianças negras representavam 42% de todos os sequestros não familiares, apesar de serem apenas 15% da população infantil dos Estados Unidos na época. Apesar desses números alarmantes, eram os rostos brancos os que principalmente apareceram nas caixas de leite durante a campanha, que durou muito pouco tempo. Em parte como resultado de sua polêmica recepção, a campanha Milk Carton Kids acabou em 1987. Principalmente quando garrafas de plástico substituíram a tradicional caixa de papelão das prateleiras dos supermercados. Um dos últimos casos conhecidos a serem anunciados foi o de Molly Bush, de 16 anos, que desapareceu durante um turno de salva-vidas em Warren, Massachusetts, no ano de 2000. Os pais de Molly selecionaram o método da caixa de leite como último recurso nas tentativas de localizar sua filha, mas, infelizmente, terminou em tragédia quando seus restos foram descobertos em 2003. Embora tenha tido uma pequena duração e tenha recebido muitas críticas, essa prática abriu caminho para muitas das novas reformas em torno dos casos de crianças desaparecidas nos Estados Unidos. Em 1982, Ronald Reagan aprovou um projeto de lei chamado Lei de Assistência a Crianças Desaparecidas, que garantia aos pais que todos os esforços seriam feitos para localizar as vítimas depois de registrada a ocorrência. Durante algum tempo, as caixas de pizza, sacolas e envelopes também foram impressos com fotos de pessoas desaparecidas, até que o sistema de alerta Amber, usado até hoje, entrou em vigor em 1996. Esse novo sistema segue a mesma lógica, mas faz uso dos avanços tecnológicos, fornecendo informações diretamente em outdoors de rodovias digitais, e-mail, mensagens de SMS e, ainda mais recentemente, feeds no Facebook das pessoas. Atualmente, o estranho legado do Milk Carton Kids permanece na vanguarda da imaginação americana. Embora eles tenham ficado lá por pouco tempo, os milhares de rostos olhando pelas caixas de leite, nas prateleiras, geladeiras e mesas de jantar da família eram um lembrete constante do progresso que foi feito para melhorar as chances de reunir famílias desfeitas. Numa época em que a ineficiência policial reinava, especialmente quando se tratava de sequestros infantis, Bonnie Lohrmann teve uma sorte incrível de ser recuperada em segurança, graças à ideia das embalagens de leite, embora muitos outros como Ethan, Johnny e Molly não tenham tido a mesma sorte. Na era digital, onde as famílias não podem mais contar com caixas de leite como forma de anunciar desaparecimentos, até porque hoje tomamos leite de soja ou de amêndoas, essa ideia já não funciona mais. Porém, graças a esse começo rudimentar, hoje, mais do que nunca, crianças desaparecidas como Bonnie estão podendo ser encontradas. De acordo com dados do Departamento de Justiça, 186 alertas Amber foram emitidos em 2014 e 154 deles resultaram em uma recuperação bem-sucedida. O que você acha da campanha Milk Carton Kids? Acha que foi um sucesso ou um fracasso? Acha que algo parecido funcionaria hoje em dia no Brasil? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!